batalhas e as lutas que nos conduziram para a independência, surge um novo amanhecer, uma nova fase da nossa história. É o momento de construirmos alicerces sólidos para uma sociedade livre, justa e igualitária. É neste cenário que surge o cortejo do 2 de julho. Nas ruas de Salvador, ergue-se uma celebração cívica que une corações e mentes em um só propósito: honrar o passado, compreender o presente e moldar o futuro. É um momento de reflexão, de gratidão e de renovação de nossos compromissos com a liberdade. Vamos juntos nessa celebração única, onde as vozes do passado se misturam com os anseios do presente, onde a festa transcende os limites do tempo e nos une como um só povo, uma só nação. O 2 de julho está vivo em nós. Afinal, a nossa história é feita de luta. Em 1824, velhos combatentes, pessoas que lutaram na guerra, decidiram que tinha que haver comemoração, tinha que fazer uma festa. Logo depois da independência, um grupo celebrando a vitória na Batalha do Pirajá resolveu comemorar a vitória sobre as tropas portuguesas e improvisou um cortejo, um desfile com uma das carroças que teriam sido tomadas, dos portugueses. Todo dia 30 de junho acontece na matriz de Nossa Senhora do Rosário, do Porto da Cachoeira, uma missa solene, geralmente às 7 da manhã. A pira é acesa, geralmente com os edis, no altar de Nossa Senhora. E daqui parte para outras cidades, a exemplo de Santo Amaro, Salbara, São Francisco do Conde, até chegar lá em Pirajá. E na tarde do 2 de julho, chegar no Largo do Campo Grande. Em 1824, você já tem, na cidade da Bahia, um cortejo com o carro do caboclo. O que nós não sabemos é quando exatamente vem a cabocla também. Qual é a iconografia nuclear que nós temos? A figura de um indígena ou de uma indígena vestida como se acreditam que os índios se vestiam. Não é? Nem todos os índios se vestem da mesma forma e alguns inclusive não se vestem, mas foi assim que foi concebido. É interessante que quando José de Alencar, através dos romances O Guarani, o Birajara e Iracema, faz uma espécie de uma epopeia do nativo como uma espécie de grande símbolo, grande ícone da brasilidade, isso já corria em cima dos carros, dos nossos cortejos. Quando o batalhão do Quebra-Ferro começa a puxar o carro da cabocla e do caboclo, que eles se movimentam assim um pouco, eu sinto que eu estou vivo, que a Bahia está viva e que com todas as diferenças, todo mundo pode ser brasileiro. Todo mundo sai nas ruas na festa do 2 de julho e precisa ver os caboclos. Ou enquanto eles passam desfilando, ou quando eles estão lá parados na Praça Municipal, ou depois quando são expostos no Campo Grande, ou na Volta dos Caboclos, que é maravilhosa também. Eu acho que fala dessa sofisticação, eu acho, cultural que é o Brasil e especialmente a Bahia. Tanto aqui quanto em Cachoeira, quanto em Taparica, você pode ter todas as outras manifestações. As fanfarras dos colégios, os grupos de baiana. Quando aparece o caboclo ou a cabocla, a depender da cidade, então a festa é do caboclo e da cabocla. E todo mundo que vai ali sabe disso. Os próprios manifestantes, os próprios figurantes ficam olhando extasiados, como príncipes e princesas olhando o rei e a rainha. O caboclo e a cabocla são o imperador e a imperatriz da Bahia de Todos os Santos. Construir a festa é uma forma também de demarcar parte do processo de independência, você instituir uma festividade, símbolos, heróis.
Não existe nação que não tenha na sua narrativa fundante pelo menos uma grande heroína ou um grande herói. Tiro leite, sorto o gado e leve na invernada, que mamãe está em casa e escorrendo a coalhada. Deu um pequeno abolho que acordou minha amada. A história dos Encorados está intimamente ligada com a dos vaqueiros, né? Esses homens foram 39 conterrâneos meus, lá de Pedrão, que saíram para lutar aqui em Cabrito, em Pirajá. Foram arregimentados nessa época aí de final de 22, né? E vieram para aqui, para esse campo, como já disse, de Cabrito e Pirajá, para lutar pela independência do Brasil na Bahia. E depois de ter saído vitorioso no dia 2, eles não voltaram imediatamente para aqui, para Pedrão. Eles continuaram lá em Salvador, fazendo a guarnição da cidade até as coisas tudo se tranquilizar, depois que eles retornaram para a sua terra natal. Hoje, felizmente, Itaparica volta, né, à voga, e a gente deve isso muito à existência de uma personagem muito questionada pelos historiadores, a Maria Filipa de Oliveira. Muitos historiadores negam a existência dela, dizem que não há comprovação documental. Nesse sentido, ainda não se encontrou uma demonstração inequívoca da existência dela, mas eu não duvido em momento algum. Então, graças a Maria Filipa, né, que virou essa heroína que é um símbolo da resistência feminina, negra e popular, Itaparica foi chamada de novo, né, à evidência. Maria Quitéria de Jesus, ela é uma mulher que é muito recuperada hoje em dia, né? Principalmente pelas lutas, pelo advento das lutas dos movimentos feministas, né? Desde a década passada, do século passado. Então, é uma mulher que ela merece realmente ter uma atenção muito especial, ainda mais porque estamos em 2023. Então, 200 anos após essa luta de independência, em que Maria Quitéria de Jesus foi grande partícipe, grande atuante. A guerra tinha acabado. Um mês depois, ela vai para o Rio de Janeiro e ela é condecorada pelo próprio Dom Pedro de Alcântara, né, com a insígnia da Ordem Imperial do Cruzeiro. Então, era uma insígnia, era, enfim, um símbolo, né, de prestígio, de poder muito forte, muito grande. E lá ela conhece inúmeras pessoas, né, inúmeras pessoas influentes também, José Bonifácio, todo mundo, toda aquela galera que estava articulando a independência também de uma forma política entre eles, né? Também é nesse sentido que a história dela começa a ser conhecida. Foi por conta desse encontro dela no Rio de Janeiro com a grande escritora e viajante da época chamada Maria Graham. Era uma mulher inglesa que já tinha viajado por grandes partes do globo e ela simplesmente se encantou com a Maria Quitéria. Então ela estava produzindo um diário de viagem que viria a ser publicado e nesse diário de viagem ela simplesmente narrou o encontro das duas, inclusive algumas características físicas e comportamentais bem interessantes. Então ela fala que Maria Quitéria tinha os traços mais acentuados dos índios e que Maria Quitéria tinha alguns comportamentos, segundo ela, um tanto peculiares, né? Ela falou que as maneiras dela mesa não eram muito diferentes, porém ela gostava de comer peixe com farinha ao jantar em vez de pão, mas que ela era muito sóbria, mesmo fumando charuto após as refeições. São as pequenas formas também de subversão e de transgressão que ela nos apresenta. Por outro lado, a gente tem a Sora Joana Angélica, que ela vai proteger o convento. Essa aí é o martírio, não é a luta, é o martírio. Ela tentou defender o convento da Lapa
porque os soldados portugueses chegaram alegando que havia portugueses escondidos, queriam invadir, na verdade, a clausura. Ela tentou até levar o dinheiro que tinha recolhido donativos, as esmolas do convento, e levou o dinheiro para ver se satisfazia eles. Mas, na verdade, os estudos demonstram que ela deu tempo para que as noviças saíssem pelos fundos do convento e fossem para o convento das Mercês. Que ela simplesmente é acertada com golpes de baioneta na frente do convento. Eu fico imaginando como é que deve ser naquela época, sabe? O susto que foi para aquele povo ver aquilo acontecer. O assassinato de uma abadesa na frente de um convento. Maria Quitéria, Joana Angélica, né, Maria Filipa, são as mulheres guerreiras que nos deram essa paz, essa vida que temos hoje, lutaram para que nós tivéssemos liberdade. Então são as guerreiras maravilhindas, eu não podia deixar de estar aqui homenageando, porque também meu Brasil eu amo de coração. Uma mulher que venceu 3 frentes de batalha, é uma sumidade para o mundo, comparada a Joana d'Arc na França e as grandes mulheres nesse planeta. Então me vestir de Maria Quitéria é lembrar que nós só temos que preservar o sonho da liberdade. Enaltecer o nosso inimigo é também nos enaltecer quando a gente vence o inimigo, né? E Madeira de Melo foi um homem muito honrado. A ele foram oferecidas várias vezes suborno, ele ia receber altos cargos aqui no Brasil, um soldo alto, e ele disse, não, eu estou lutando por Portugal, excelente inimigo, que nos torna mais excelentes ainda por termos derrotado. O país que foi construído ou reconstruído a partir de então era um país que continuava escravista, que continuava negando direitos a essa população negra nascida livre e liberta, não reconhecia qualquer tipo de direitos para populações indígenas. Ou seja, a estrutura, o modelo social, o modo de se pensar as cidades, as vilas e a própria Bahia, de uma forma ou de outra, mesmo com a ruptura, acabou se repetindo nas décadas seguintes. É aquela ideia de manutenção dos status e do pensamento de uma sociedade no contexto baiano que só vai passar por uma nova interpretação a partir da segunda metade do século XIX, tanto por conta das crises econômicas, as novas ideias que começam a surgir e principalmente a força, a resistência das pessoas lutando contrário a essa forma opressiva em que se mantinham as relações daquele período. O projeto Vitorioso nunca se constituiu como um projeto inclusivo. Eu acho que a gente pode agora, como país, como nação, considerar qual é de fato a ideia de igualdade, de liberdade coletiva que podemos construir. Para isso precisam ser ouvidos os setores sociais, né? 2 de julho é um ato cívico onde é se mobilizado e lutado por todas as causas justas, né? Então a enfermagem não é mais do que justo a implantação do piso salarial. Isso é educação em primeiro lugar. A criminalidade está no mundo aí porque é falta de educação. Se tiver uma educação digna, eu tenho certeza que vai ter homens honestos e mulheres honestas nesse país. Percebam o que é o desfile do 25 de junho em Cachoeira e o desfile do 2 de julho em Salvador. São os nossos caboclos, a representação mais fidedigna do nosso povo, da nossa miscigenação, e o povo na rua. Não mais com espingardas, com lanças, com foices, com flechas, mas com o poder da palavra, com o poder da sua liberdade, exigindo, desejando ter um país melhor, ter um país mais justo e igualitário. Por isso que eu considero o povo da Bahia, o povo de Cachoeira, o verdadeiro herói da independência. E o caboclo e a cabocla somos nós. O caboclo e a cabocla são o povo baiano e brasileiro. A gente vai notando que a festa resiste porque ela se atualiza, ela mantém a sua função de ser um espaço de crítica, ser um espaço de protesto, ser um lugar de resistência,
ser um momento de alegria, de celebração pela independência política. Ao mesmo tempo, é uma festa em que as autoridades, as fanfarras, as autoridades militares, todas elas estão convidadas, né, a ocupar o mesmo espaço, a estar no mesmo momento, a constar do mesmo desfile. No próximo bloco, nós vamos apreciar o hino do 2 de julho, interpretado pelos jovens músicos da Orquestra Castro Alves do Neogibá. Daqui a pouco a gente volta. Toda boa história merece uma canção. No nosso caso, um hino, que fala do que almejamos como povo e que melhor representa os nossos anseios. Salve o nosso 2 de julho! Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. O hino ao 2 de julho, para mim, é uma das peças mais caras e que falam mais a alma dos baianos que conhecem a sua história. Brasileiros corações. E até hoje o hino 2 de julho é tão importante que hoje é considerado o hino do estado da Bahia. A gente precisa, né, tirar de fato a tirania, né, do poder, tirar de fato a tirania que usurpa a nossa liberdade, a nossa independência de comida, de cultura, de tudo que constrói esta cidade, este recôncavo, a Bahia de Todos os Santos e a nação. Esse é o sentimento do povo, não aceitar nunca mais o despotismo, nem a tirania. Dos tiranos não será nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações.